Em um futuro não tão distante, após uma terceira guerra mundial, as máquinas enfim venceram. E quase tudo aqui nesse livro é automatizado, né? As grandes fábricas aí, as indústrias, é tudo meio que dominado por máquinas, tudo automatizado, digamos assim. E a gente vai acompanhar a história do Paul Proteus aí, que é um herdeiro, dono de uma das maiores indústrias de produção de várias coisas, que as fábricas aqui produzem muitas coisas, desde alimentos, maquinário, várias paradas assim, tudo junto, sabe? Ele é o herdeiro dessas fábricas. A gente vai acompanhar ele assim no alto de uma hierarquia, quase a ponto de ganhar mais um cargo mais elevado ainda. Ele no topo e caindo em decadência aí nesse livro aqui do Kurt Vonnegut, que é maravilhoso por sinal. As máquinas mostrarão quem é homem e quem é moleque, vamos dizer assim. Cara, esse livro aqui é maravilhoso e eu vou falar um pouco dele pra vocês, tá bom? Bom, eu gostaria de começar esse vídeo pedindo sinceras e humildes desculpas ao meu público, porque eu sei que é fogo ter que conviver com a minha ignorância e também a minha ausência neste canal. Vi que nesses últimos dias, últimas semanas, apareceram novos inscritos. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui, meu querido e minha querida. Este aqui é o The Booktuber Fracassado, um canal que eu utilizo para falar sobre livros, quadrinhos e qualquer coisa relacionada que eu acho que vale a pena você ler ou não. E eu sou o Sony Santos. E apesar dos pesares, eu consegui ler algumas coisas nesses últimos dias, que foram dias turbulentos, foram dias de muita correria, porque eu sou atleta profissional e eu estou em fase de competição. Então, nos últimos meses rolou muita luta, muito trabalho, personal, minhas aulas e treino bastante. Então, eu não consigo dar uma atenção para este canal. Às vezes eu consigo ler um pouquinho, mas acaba demorando muito para terminar um livro, que foi o caso de Piano Mecânico do Kurt Vonnegut, um livro que eu vou falar um pouquinho, aquela resenha bem breve, bem rápida, como de costume aqui no canal, e a gente vai falar um pouco sobre, beleza? Bom, então vamos lá, Piano Mecânico do Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut nasceu em Indianápolis em 1922, é tempo pra caramba. Ele estudou na Universidade de Chicago e do Tennessee. Piano Mecânico foi o seu primeiro romance, aí foi publicado originalmente em 1952, se eu não me engano. Depois disso ele já publicou várias outras obras, Cama de Gato, Sereias de Titãs, Matadouro 5 do Kurt Vonnegut também, ó. É um ótimo livro, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, vou deixar aqui. E assim, esse aqui foi o seu primeiro livro, mas o primeiro livro que eu li dele foi o Matadouro 5, e eu gostei demais, porém já era uma pegada totalmente diferente. O autor ali no Matadouro 5, ele usa um humor meio ácido, faz umas sátiras, umas paradas assim, sabe? Fazendo algumas críticas aos Estados Unidos e tal. Aqui ele ainda não tá meio nessa pegada, né? Ele ainda tá meio que moldando um padrão de escrita, digamos assim. Mas do que se trata Piano Mecânico? Bom, em Piano Mecânico a gente vai acompanhar a história do Paul Proteus. Ele é herdeiro aqui, filho de um magnata que é o dono das Indústrias Illions. Indústrias Illions nada mais é do que uma cidade inteira de fábrica, né? Aqui o Kurt Vonnegut apresenta pra gente um mundo onde grandes fábricas assim, elas tomam 90% das cidades, sabe? As pessoas mais importantes aqui, que são consideradas cidadãs de verdade, são as pessoas que têm cargos executivos, sabe? Secretário executivo, diretor de fábrica, diretor da fábrica tal. Logo no começo do livro a gente conhece um pouco sobre a história do Paul e de seu pai e também da sua esposa, que, meu Deus, que personagem irritante. Mas enfim, faz parte da história. E assim, o Kurt Vonnegut ele aborda aqui no comecinho um pouco sobre a Revolução Industrial, sobre como seria uma terceira Revolução Industrial e coisas do tipo, né? Esse livro não é um livro que vai agradar a muitos públicos, tá? Por conta desse lance de falar sobre Revolução Industrial e coisas que se passam em fábricas, né? Numa empresa, assim. Então é meio chato para algumas pessoas, mas a maneira como ele aborda isso e estica a história é interessante pra caramba. Então, assim, eu acredito que o que vai pegar a galera é isso. A gente tá lendo sobre como funcionam algumas fábricas, mas tem várias outras bolhas que vai prendendo o leitor. A gente acompanha um pouco da história deles
E ao longo do tempo você vai vendo, logo no comecinho do livro, que o Paul ele não se sente muito confortável fazendo o que ele faz, com o cargo que ele faz, né? O cargo que ele tem. As pessoas que são consideradas cidadãs aqui são pessoas que têm cargos de secretário, diretor executivo, diretor não sei o que, diretor de produção, secretário do fulano de tal. Essas são pessoas que são consideradas os cidadãos, os verdadeiros cidadãos, tá? E as pessoas aqui elas passam por um teste de QI ainda em X idade, e quanto mais elevado o seu QI, mais chances você tem de trabalhar nas empresas, nessas indústrias gigantescas que tem pelo mundo aí. As pessoas que não passam nesse teste de QI, elas vão fazer alguma outra coisa, tentar se virar de alguma forma, porque não tem espaço para elas na sociedade. Por exemplo, nas indústrias Illions, que é a maior parte da cidade, tem um rio que divide a cidade e do outro lado do rio existe uma porcentagem de pessoas que vivem meio que na miséria. São chamados de fedidos e ruídos, que são pessoas ali que são os mais próximos da realidade, né, do ser humano. São pessoas que vivem normalmente, mas elas têm que se virar para conseguir alguma grana, porque ali eles vivem em miséria, numa miséria absurda. Então tem sempre alguém tentando vender alguma coisa, fazer algo que dê certo, mas ainda assim eles têm dificuldade, porque todo mundo sabe fazer a mesma coisa. Então eu vendo bala aqui de caramelo, mas o cara do lado ele também pode vender bala de caramelo. Então é muito difícil ter um negócio nesse lado do rio, porque as fábricas também meio que produzem tudo, sabe? É uma fábrica que produz tudo. Então é bem complicado. Essas pessoas vivem em situação de miséria e estão sempre renovando, assim, tentando se reinventar para conseguir alguma grana. Ao longo da história a gente conhece um personagem que era amigo do pai do Paul e também ele é próximo do Paul. E esse cara, ele tinha um cargo muito alto nas indústrias Illions e simplesmente ele abandona, simplesmente ele decide que não quer mais trabalhar com aquilo, porque ele não está satisfeito. A gente vê que ele começa a ser tratado como louco, perde todos os seus direitos de cidadão, tá ligado? Perde carteirinha que dá acesso a tal lugar, e ele meio que vai perdendo todos os seus direitos. E cara, é um cara que tinha muita grana, era um cara que tinha um cargo altíssimo e um QI super elevado. Por que ele não quis mais trabalhar com isso? Aí o autor ele nos apresenta o dano psicológico dos personagens, o dano que causa as pessoas trabalhar com algo que não gosta, sabe? O quão mal isso faz. Por mais que você ganhe grana, por mais que você tenha uma condição financeira altíssima, você não tá bem fazendo aquela coisa ali porque você não gosta. Então é algo muito interessante a se pensar, se debater. Ultimamente a gente vê muita gente tendo problemas psicológicos, surtando, crise de burnout, coisas do tipo, ansiedade pra caramba, porque as pessoas estão fazendo algo forçado, algo que elas não gostam e, meu, tá ficando doente por isso. Então aqui ele aborda também um pouco desse tema. Só que aqui nessa sociedade todo mundo quer fazer parte dessas empresas gigantes, sabe? Dessas indústrias. Então a gente não vê ao contrário. Aí a gente começa a ver isso ao contrário a partir desse cara, desse personagem aí. E aí ele começa a conversar com o Paul e tal, e meio que planta uma sementinha na cabeça do Paul de que uma coisa que já estava lá, né? O Paul ele já não estava muito feliz com o que ele fazia, sabe? E aí começa a acontecer algumas coisas e a gente vai acompanhar o Paul, que era muito rico, inteligente, filho do fodão, né? Do pica das galáxias, em decadência, né? Porque acontece uma coisa que a gente começa a ver um cara que estava no alto nível caindo lá pro subnível, sabe? Assim, a parte suja, os pedidos e ruídos, assim, ele começa a se envolver com essa galera e, meu, muitas coisas abordadas aqui são bem interessantes. O Kurt Vonnegut, ele faz uma crítica ao uso da tecnologia, né? Que a gente constrói muitas coisas que não têm utilidade, coisas inúteis, né? Ele faz uma crítica a isso. Pô, a gente tem uma tecnologia foda, mas constrói tantas coisas inúteis e que ainda assim são capazes de substituir os seres humanos, roubar o emprego dos seres humanos, né? As indústrias, elas são todas... grande parte dessas indústrias são administradas por máquinas, né? Tem um computador aí que faz o teste dos caras a partir de X idade. O computador é que decide, você vai fazer o teste e ele é que decide o que você vai ser e tal, sabe? Então é muito interessante essa abordagem também da tecnologia, como a gente faz o uso dela. Também aborda o lance das máquinas substituírem os seres humanos, né? Substituir a mão de obra humana. E essa galera que não tem emprego vai morar daquele lado da cidade, na parte ruim, não são vistos como cidadãos de verdade.
E cara, ele faz crítica a algumas outras coisas também, fala um pouco sobre guerra, pelo menos nos dois livros que eu li, fala muito sobre guerra, no Matadouro 5 principalmente, né? Era um período que o autor viveu também, então ele meio que aborda de alguma forma a guerra. Então aqui ele vai falar um pouco sobre doenças psicológicas, né, que acabam ocorrendo devido a gente estar fazendo algo que não gosta, o que pode desencadear aí nas pessoas fazendo algo assim. Vai falar um pouquinho sobre guerra, revolução industrial, tecnologia, sobre o uso da tecnologia. E cara, eu gostei muito disso aqui. Tem outras coisas também que podem ser abordadas. Foi um livro que eu acabei curtindo, mas é o primeiro romance do autor. Eu comecei por outro livro, um livro que já era muito melhor. Na minha opinião, Matadouro 5 é muito melhor que isso aqui. Mas tá aí, Piano Mecânico do Kurt Vonnegut. Coisa boa.